pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao DireCast, um podcast para tirar as suas ideias do papel e direcionar a sua empresa. Hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Diego, da Otimize Soluções, e a gente vai conversar sobre o assunto que é o coração de qualquer empresa, seja de uma empresa que já existe ou ainda de uma empresa que vai vir a existir, não é isso, Diego? Perfeitamente. Perfeito, show de bola. Diego, antes de a gente começar a conversar, eu vou te apresentar também, mas eu gostaria que você falasse pro pessoal quem que é o Diego, qual que é o trabalho que o Diego faz, que a empresa do Diego faz. Perfeito. Sou o Diego da Silva, eu estou hoje como diretor da Otimize Soluções, sou fundador da Otimize Soluções, que é uma empresa voltada para a gestão de pequenos e médios negócios. Então, nós trabalhamos justamente com empresas que querem maximizar o seu resultado. O Diego tem formação em administração, MBA em gestão financeira, auditoria e controladoria pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em engenharia da produção. Leciona aí as cadeiras de administração e contábeis, tanto na graduação quanto na pós-graduação de diversas universidades da região. Show de bola, Diego, show de bola, muito bom. Diego, não sei se também todo mundo sabe, né? Mas o Diego faz um trabalho de parceria muito forte hoje com a Diretrizes, né? A gente tem uma frente bem bacana direcionada para finanças, onde a gente terceiriza o financeiro do nosso cliente para que a Diretrizes execute. E o Diego faz um trabalho ainda mais estratégico com nossos clientes, para os clientes, obviamente, que faz sentido, muito pensando em resultado, em lucratividade, no que a gente pode melhorar. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Né? Hoje vocês vão conseguir, né, ter uma consultoria praticamente gratuita com o Diego, né, Diego? Esquece essa parte aqui. Mas a ideia é a gente realmente trazer o conhecimento que o Diego tem de campo, de todo o trabalho que ele vem fazendo com os clientes, para que a gente possa compartilhar. E a primeira pergunta que eu quero fazer para ti, Diego, é a gente pensar numa empresa nova. Então vamos supor que hoje eu, como empreendedor, vou abrir uma empresa. O que eu tenho que considerar nesse momento de abrir uma empresa, quando a gente fala de finanças? Qual que é o modelo ideal? Até que ponto eu posso ir? O que eu não devo fazer? O que o Diego orientaria se eu chegar para o Diego e perguntar: Diego, eu vou abrir uma empresa, e o que eu tenho que me cuidar hoje com relação ao meu financeiro? A gente tem dois tipos distintos de empresas. Aqui terão, então, uma dependência de um local físico e aquelas que você pode iniciar o seu negócio, o seu serviço, sem necessariamente já investir em algum lugar, né? Então, quando a gente fala em empresa que precisa desse local físico, a gente tem que considerar já nessa viabilidade o tempo que eu tenho de preparação das instalações para começar a efetuar a minha prestação de serviço ou a minha venda neste local. Então, muitas vezes, quando a gente vai pensar em abrir um negócio, nós consideramos o aluguel do mês, nós consideramos o telefone, a internet, funcionários a partir do primeiro mês de funcionamento. Mas quando isso não é verdade, tem muitos pontos comerciais ainda que cobram a luva, por exemplo, que é uma coisa que vem lá de antigamente, que era o ponto comercial. Para ter um estabelecimento aqui, eu preciso pagar a luva, preciso comprar esse ponto. Para poder entrar no local. Para poder entrar no local. Tá. Então, isso já é um investimento. E tem todo o aluguel, os funcionários que você vai pagar durante o período em que está na obtenção de alvará, na adequação do ambiente, né? Seja com arquiteto, seja com engenheiro, seja com gesseiro, comunicação visual. Então, tudo isso tu tem que colocar na conta como investimento. E o que é mais importante, eu preciso ter esse recurso, pessoa física, eu preciso ter esse recurso para investir nesse momento. Porque se você inicia o teu processo com um endividamento já, ou pegando recursos de terceiros para colocar no teu negócio, você já começa com um pé atrás, você nem começou a faturar e você já está endividando. Então, pelo menos para esse aspecto inicial, é recomendável que você tenha já esses recursos, ou boa parte deles, para que você não entre no negócio, porque existe a curva, né, de crescimento da empresa, e até você conseguir atingir o ponto de equilíbrio, depois talvez a gente converse mais um pouco sobre isso, você vai investir mais dinheiro. Então, a partir do momento que você abrir a empresa, com certeza, ou muito provavelmente, você vai levar alguns meses para atingir o ponto de equilíbrio, para depois começar a ter lucro. E isso você tem que colocar no papel já no teu plano de viabilidade. Então, acho que uma mensagem muito importante nesse caso seria a consideração do tempo que a gente vai ter de investimento no negócio sem que a gente não consiga remunerar ele.
né? Que a gente está usando o capital próprio. A gente, como empreendedor, muitas vezes a gente acaba sendo muito otimista, né? Então, por exemplo, eu imagino que eu vou, de repente, pagar essa luva, vou ter aqui um dispêndio talvez de 1, 2 aluguéis e depois já meu faturamento vai cobrir meus custos iniciais. Mas nem sempre é assim. Muito frequente não é assim. Com muita frequência não é assim. Você leva um tempo até conseguir converter a tua linha de prejuízo para lucratividade, mesmo uma empresa redondinha. Então, o que a gente pode trabalhar nisso é justamente você ter uma renda adicional ou uma renda ainda antes de entrar de cabeça, largar tudo e já ir abrir o negócio. Então, vai em paralelo para você conseguir ter a sua subsistência, vamos dizer assim, até você conseguir colocar seu negócio rodando, para que você não fique tão dependente já dessa receita que ainda não virá, né? Que vai levar um tempo. Então, existem também os negócios que você não precisa desse estabelecimento físico, aí você já começa com uma tranquilidade um pouco maior, você tem um investimento que a gente chama de CAPEX bem menor, né? Investimento em ativos, em estrutura. CAPEX é investimento em ativo e estrutura. Exatamente. Tá. Isso. E daí, o outro termo, né, que a gente usa é o OPEX, que é os investimentos em operação propriamente dita, aquele capital de giro, né? Tá. Então, quando você tem essa dependência de investimento inicial, você já fica mais dependente de capital. Quando você tem apenas os custos operacionais, você consegue, então, até nivelar. Começa dedicando algumas horas para sentir o mercado nessa operação, até que você possa largar, então, talvez o seu emprego. Mas uma coisa importante, você nunca vai alcançar o resultado se você não se dedicar totalmente àquele negócio. Em algum momento, quando você testou o teu produto, o teu serviço, você vai ter que abrir mão do teu conforto, da tua segurança, para entrar de cabeça nesse negócio. Muitas vezes você vai ter uma diminuição da sua renda inicial, mas se você não aposta, sinceramente, como que você vai vender o seu produto, o seu serviço para o outro? Não tem como virar, né? Não tem como virar. A gente conhece alguns empreendedores que fazem um excelente serviço nas suas horas vagas, mas ainda faltou um pouco de coragem, ainda não está seguro para fazer essa conversão. E ele fica esperando o momento em que a receita do bico dele fique superior à do trabalho que ele exerce hoje. E isso dificilmente vai acontecer se ele não entrar de cabeça e dedicar mais tempo, de fato, para esse negócio. Principalmente se for um negócio voltado ao conhecimento técnico dele, né? Exatamente. Que daí ainda assim demanda as horas de trabalho dele. Exatamente, legal. Então então vamos pensar assim, hoje se a gente tem um estabelecimento fixo, a gente tem que prever os custos que a gente vai ter fixos, né, que são normalmente custos mais altos de investimento em ativo imobilizado, em aluguel, uma luva específica, meus funcionários, o quanto eu vou ter que remunerá-los sem que a gente consiga trazer um dinheiro para a empresa que seja da operação. E também a gente tem a questão de quanto tempo isso vai levar, né? Porque muitas vezes uma obra, né? Vou precisar fazer uma reforma, isso vai levar um tempo. E aí pode ser que atrase, pode ser que dê problema. Então, a gente não ser tão otimista quanto esse tempo, não trabalhar muito na linha justa do dinheiro, pensando, poxa, eu preciso faturar no terceiro mês. E vai que no terceiro mês você não consiga faturar. Né? Então, já está com um problema logo no início. Né? Sem testar um negócio, sem saber se vai tracionar ali ou não e se vai ter que mudar a rota em algum momento. Quando a gente tem um negócio digital, a gente está mais tranquilo quanto a custo fixo. Mas também a gente precisa ter a ciência que a dedicação ela é importante. Não dá para sempre ficar nesse meio termo. Ou vou ou não vou. Né? Então tem essa questão. Legal, bacana, muito legal. E aí eu queria colocar aqui um outro ponto, por exemplo, de o que é importante hoje para quem já começou um negócio, está trabalhando, né? Então vamos lá, eu já iniciei minha empresa, ela já está rodando aqui há uns 2 anos. Nesse momento vamos pensar numa empresa de serviço, né? Eu estou trabalhando com a minha empresa de serviço já faz uns 2 anos, posso ser um profissional técnico da área específica ou não, né? Não precisa necessariamente depender de mim. Mas eu trabalho e não vejo dinheiro. Né? Todo mês eu trago de repente um cliente novo, faço um faturamento novo, me esforço, aumento o faturamento, mas no final das contas eu nunca vejo dinheiro. Para onde esse dinheiro pode estar indo? Perfeito. Aquilo que a gente não conhece, a gente não consegue gerir, não consegue controlar, não consegue gerir. Então o primeiro passo é a implantação de controles.
Não importa se é um caderno, não importa se é uma planilha, não importa se é um software, mas você precisa ter, em primeiro lugar, a cultura de registrar todas as entradas e saídas da empresa. Evidentemente que um software sempre vai te trazer uma segurança maior na informação, uma agilidade maior, mas isso não pode ser impeditivo para que você não registre. Começou agora, não tem dinheiro para para assinar um software, anota numa planilha. Ah, não sei trabalhar com planilhas eletrônicas, anota num caderno. Mas você tem que ter essa cultura de registro. Para quê? Para justamente você poder identificar para onde que estão os recursos da sua empresa. Existem muitas empresas que são lucrativas, mas não geram caixa, e são essas empresas que quebram. Diego, mas como uma empresa é lucrativa, Como? mas não gera vamos caixa? lá, vamos separar aí. O que é uma empresa lucrativa que não gera caixa? Perfeito. Quando a gente inicia um trabalho numa empresa, o primeiro passo que a gente faz, hoje a gente vive uma situação que o crédito é relativamente fácil. Crédito com banco, Cooperativas de créditos, enfim. Hoje você, não havendo restrições no seu nome, você consegue facilmente, claro, vai variar um pouco a questão de taxa e limites, mas você consegue crédito rápido. Então, isso traz um conforto que não deveria trazer, vamos dizer assim, para os empresários. Então, o que acontece muitas vezes? O empresário teve dificuldade no caixa, começa a descontar título. Teve dificuldade no caixa, pega um capital de giro. Teve dificuldade no caixa, enfim, capta de alguma outra maneira e coloca esse dinheiro na empresa. E ele não se ateve na razão. O caixa ele é uma consequência, ele não é não é a razão do teu problema, ele é uma consequência de algum problema. Então, quando a gente fala de lucratividade e caixa, lucratividade é o resultado da tua operação. Se você, para entregar, a gente estava falando de serviço, para entregar aquele serviço, quanto me custou entregar aquele serviço? Custou X, eu tenho que vender por 2X, ou 3X, enfim, ou 1,5X. Eu preciso que a venda desse serviço seja superior aos custos que eu tive para prestá-lo. Não só o custo da atividade em si, mas também o custo da minha estrutura. A partir do momento que eu vejo que uma empresa tem um resultado operacional positivo, ela tem uma lucratividade, daí sim eu vou procurar ajustar o caixa. Se eu procurar resolver só o caixa, muitas vezes eu posso estar cometendo os mesmos erros que o empresário cometeu até aquele momento, que é não se preocupar em identificar o porquê que está faltando caixa. Então, o caixa é rei? Sim, o caixa é rei. Uma empresa que não tem caixa, ela quebra, ela não consegue honrar os seus compromissos e ela pode ser executada e ter que se desfazer de seus ativos para honrar esses compromissos financeiros com seus credores. Só que uma empresa que não é lucrativa, com certeza, em determinado momento, vai lhe faltar caixa. Então, uma empresa que não é lucrativa, ela pode ter caixa? Sim, por meio das antecipações de recebíveis, por meio de crédito antecipado, enfim, de qualquer maneira. Caixa, então, é a minha disponibilidade de recursos financeiros, certo? Positivo. Então, por exemplo, minha empresa ela não está sendo lucrativa, mas eu vendi em boletos parcelados em 12, 13, 14, 15, 16 vezes, 18 meses. E aí, não tenho dinheiro para pagar alguma conta, eu vou lá e antecipo isso. Eu peço para o banco fazer o seguinte: banco, eu tenho X de boleto para receber, me dá esse valor aqui, você me desconta uns juros e eu trago esse dinheiro para o meu caixa e pago as minhas dívidas. E aí é que tu fica iludido. E aí que eu fico iludido porque, beleza, se tá faltando, eu não tenho dinheiro hoje, deixa eu antecipar uns boletos, deixa eu trazer dinheiro para cá. E eu antecipo. Só que em algum momento, o que vai acontecer? Se você continuar numa crescente de faturamento, vai demorar muito tempo para você perceber que você tem um problema de lucro. E se torna confortável. Confortável. Então, daqui a pouco, de repente, eu preciso, sei lá, vou fazer uma viagem, Diego, dar uma volta. Não tem dinheiro para me pagar, eu faço uma antecipação de boleto e vou dar uma volta. Posso fazer isso? Não. E agora tu falando, até eu me lembrei, bem, eu sou de 87, então na década de 90 havia uma fissura muito maior por carros, né? Então, o empreendedor, ele abria a empresa, então, acostumado com o salário, eu vou colocar em valores de hoje, né, para ter uma ideia, acostumado com o salário de R$4 mil, R$5 mil, abriu uma empresa, no primeiro mês a empresa faturou 15 mil, faturou 15 mil, não lucrou 15 mil. Primeira coisa que o cara fazia, meu pai era um desses, ia lá e trocava o carro. Chegava no segundo ou terceiro mês que precisava pagar boletos, já não tinha mais esse recurso, justamente por causa do descasamento. Hoje em dia, a gente tem uma situação em que há muito vendas a prazo,
muito a venda no cartão de crédito. Lá na década de 90, a gente tinha ainda o cheque, Cheque dinheiro. era a forma, né? Uhum. E os cartões não eram tão utilizados assim. Então, você recebia muitas vezes antes, você tinha um ciclo financeiro negativo, que a gente chama, né? Você primeiro recebia para depois pagar o fornecedor. Tá. E aí que iludia o empresário, né? Ele achava, pô, tem tudo isso em caixa, vou lá trocar de carro. E 2, 3 meses depois ele já estava com dificuldades financeiras justamente por não misturar aí o que a gente chama de princípio da entidade, né? Pessoa física e pessoa jurídica. O dinheiro da empresa é meu. O caixa eletrônico, o caixa da empresa é meu caixa eletrônico, caixa isso eletrônico, não funciona. Trago o dinheiro para mim. Se o dinheiro é da empresa, a empresa é minha, posso tirar o dinheiro que eu quero? Não é bem assim essa história, é bem assim, né? não é bem assim. Porque é o que tu falou, né, Diego? Vamos lá, então o cara faturou 15 mil, é faturamento, tem todas as despesas para serem pagas e tal. Só que na hora ali, naquele momento, muitas vezes o empresário, o empreendedor acaba se iludindo com aquele número e traz para ele, né? E acaba tendo problemas com isso. Legal, ou não, né? Depende da ótica. Então vamos pensar assim, se a gente pensar aqui, pô, eu sou empresário, empreendedor, eu tenho valores de cartão de crédito da minha empresa lá para recebimento futuro, porque eu parcelei para o meu cliente, tenho boletos parcelados. Se eu começar a antecipar esse dinheiro, é um sinal de luz vermelha que está acendendo. Na verdade, assim, o que acontece é, você tem uma necessidade de capital de giro e você tem um capital de giro. Então, a necessidade... Capital de giro, qual é o conceito para a galera entender? De maneira bem simplificada, o dinheiro que você precisa ter nas contas correntes da empresa para cobrir a operação, pagar funcionário, pagar fornecedor. Dia 5 vence funcionário, preciso ter dinheiro para pagar dia 5. Exatamente. Esse é o capital de giro. Esse é o capital de giro. A conta de luz vence dia 15, preciso no dia 15 ter o dinheiro da conta de luz guardado ali para pagar. Dia 20 vence o simples, preciso ter esse dinheiro lá. Então, esse dinheiro que fica circulando, a conta corrente da maior parte das empresas, ela sobe e desce, sobe e desce. Ficam nessa volatilidade. Isso dali é o capital de giro, natural. Quando você tem uma necessidade de capital de giro superior ao capital de giro, ou seja, uma maneira simples para saber se uma empresa está com necessidade de capital de giro superior ao capital de giro. Quando ela começa a antecipar cartões ou quando ela começa a entrar no cheque especial. Então, ali já a necessidade de capital de giro está superior ao capital de giro, o que a gente chama de efeito tesoura, né? Que é a velocidade do crescimento da empresa. Isso é interessante falar. Muitas empresas elas começam a ter dificuldades financeiras justamente por causa do seu crescimento. Vamos lá, isso aqui é um assunto que estava marcado aqui, Diego, no último ponto, mas vamos, que a gente tinha que abordar aqui, eu estava pensando. Mas isso aqui é muito importante, porque é uma questão que a internet não conta. Então, crescer é bonito, né? Pô, marketing comercial, a galera vendendo, cliente entrando, negócio acontecendo, é maravilhoso. Só que isso tem um preço. Tem um preço. Que preço é esse? É justamente o aumento da sua necessidade de capital de giro. Por quê? Por quê? Quando você, por exemplo, aumenta suas vendas, vamos pensar uma empresa que tem estoques. Tá. Se você aumentou as suas vendas, você precisa aumentar o seu estoque. Se você aumenta o seu estoque, o estoque é dinheiro parado. Então, você está investindo aumentar suas compras. Você aumentou as suas vendas, você continua dando prazo para o seu cliente, você continua vendendo 30, 60, 90 ou no cartão 10 vezes, aumentou a sua conta clientes lá no seu ativo. Então, naturalmente, quando você aumenta o prazo, você aumenta o crédito para o seu cliente, você está empatando, você está financiando o seu cliente. Então, está aumentando a sua necessidade de capital de giro. Então, eu preciso estar aqui resguardado com isso. Exatamente. Porque, de repente, vamos supor que o meu fornecedor ele vai me vender máximo em 30 dias. E eu estou vendendo para todos os meus clientes tudo parcelado lá em 12 vezes. Eu estou financiando esse cliente, estou colocando dinheiro na frente, certo? Estou facilitando a condição de pagamento, estou aumentando minhas vendas. Mas a necessidade de capital de giro aumentou. Então, aquele 20 mil, 30 mil reais que você tinha na operação não é mais o suficiente. Agora você precisa de 40, 50, 60 mil reais de capital de giro, de necessidade de capital de giro. Só que a internet não fala isso. Não fala isso. E muitas vezes é isso que vai fazer com que a empresa entre no cheque especial, é isso que ela começa a atrasar as contas e aumenta uma linha que a gente chama de despesas financeiras, o pagamento de juros, e daí vai diminuir a tua lucratividade. E daí, aquele preço de venda que você fazia já não é o suficiente para comportar isso. Já não é mais praticável? Exatamente. Então, quando a gente tem uma projeção de crescimento, a gente tem que verificar onde que nós vamos ter a opção de financiamento desse crescimento. Tá. Então, não vou deixar entrar no cheque especial. O desconto de título é ruim? Não necessariamente. Porque ele tem uma taxa, ele já te dá uma garantia para o teu... para o banco, enfim,
que ele terá esse recebimento e daí isso reduz a taxa. Também não é tão ruim. A questão é você se acostumar com isso. Você não deve acostumar com isso. Você pode utilizar o recurso, que é um recurso fácil e relativamente barato, para financiar esse teu crescimento, mas o próprio lucro ele deve diminuir, cobrir isso. Então você vai... o endividamento muitas vezes é mal visto, né? Mas o endividamento é uma ferramenta de alavancagem. O termo existe até, alavancagem financeira. Eu pego recursos de terceiros para investir na minha empresa para poder meu crescimento. Então, se a taxa de juros que eu pago por isso ela é inferior à minha taxa de lucratividade, tá tudo certo, não tem problema. Só que o ideal é que você vá diminuindo a tua necessidade de capital de giro até para diminuir o seu risco. É a mesma coisa que, vamos lá, ele é uma ferramenta. Como toda e qualquer ferramenta, ela precisa saber ser utilizada, bem utilizada. Então, vamos lá. Na maioria dos casos, se a gente pensar, não é generalizando, mas se a gente pensar hoje no Brasil, a questão financeira não é cultural no nosso país, né? A gente não conversa sobre dinheiro, a gente não aprende isso no colégio, e a gente cresce, muitas vezes quando eu tenho o primeiro salário que eu tenho cartão de crédito, muitas vezes eu acabo me endividando já com o meu cartão de crédito porque eu não aprendi a utilizar isso no decorrer da minha adolescência, né? E isso acaba se estendendo para a linha empresarial. E se a gente pensar em utilizar o endividamento como uma ferramenta de alavancagem, que isso jogue a favor e não jogue contra, a gente precisa ter uma inteligência e um conhecimento para isso. Só que na maioria das vezes a gente não tem, né? Então tem que ser utilizado de forma consciente, correto? Correto. Não, justamente quando você vai financiar o crescimento, o interessante seria que você financiasse a parte justamente de recursos que você necessita para prestar aquele serviço. Então, o endividamento bom, qual que é o endividamento bom? É o endividamento que você faz na estrutura, é o endividamento que você faz para máquinas, que são os que a gente chama bens de capital. Ele gera uma riqueza, né? Quando você vai fazer o investimento, um financiamento, um empréstimo, na verdade, para o capital de giro, ele já não é tão sadio assim. Ele tem que ter data de limite, uma data de corte. Olha, eu vou fazer essa antecipação, mas com o aumento do meu faturamento vai gerar uma lucratividade X que eu vou fazer a liquidação disso. Então, eu não pego capital de giro, o dinheiro, a ferramenta capital de giro, o financiamento de capital de giro, para ad eterno. Eu tenho que ter uma data fim para isso. Cara, aumentei meu faturamento, realmente eu preciso desse recurso. Mas quando eu vou liquidar isso? A menos que você esteja em constante crescimento, e daí sim você vai precisar constantemente fazer o financiamento desse teu crescimento, mas você tem que ficar monitorando para ver se isso realmente está dando uma alavancagem financeira positiva. Se a taxa de juros que tu está pagando, ela é inferior, ela tem que ser inferior à taxa de retorno que você está tendo desse crescimento. Complexo. Vamos pensar assim, porque vamos lá, a gente trabalha com empresas, o empreendedor ele está no dia a dia, está na correria, pauleira, é funcionário, é problema operacional, é cliente pedindo coisas e tal. As coisas estão acontecendo, são dinâmicas. E é difícil o empreendedor de fato sentar para olhar isso aqui e conseguir ter uma visão dessa. Concorda comigo? É um desafio. Então, o que a gente consegue enxergar? Isso é um desafio, mas que ele necessita atenção. Porque hoje, no mundo cada vez mais competitivo, a gente ganha nos detalhes, certo? Porque se a gente trabalha com produto, commodity, né, um produto final que eu estou comprando e revendendo, mesmo que seja sem uma estrutura física, que eu tenha um e-commerce e tudo mais, o preço final tem que ser muito parecido, porque a decisão de compra do cliente lá na ponta, muitas vezes é seu preço. Então, a gente tem que ganhar em outros lugares. Só que muitas vezes a gente acaba esquecendo que a gente não vai vencer só lá na ponta aqui, né, no backstage, aqui por trás, né, onde está o financeiro, que a gente pode, com certeza, tirar os diferenciais competitivos dos meus concorrentes, né? Então, hoje, querendo ou não, a maioria das empresas não enxerga. A maioria, no nível Brasil, não enxerga esse diferencial. O pessoal está preocupado em trabalhar, em vender, Só que muitas vezes acaba não enxergando o resultado porque não está trabalhando de uma forma consciente no financeiro, nos indicadores, na parte estratégica da empresa. E isso que tu falou é bastante interessante, porque o que acontece? Muitas vezes a gente sacrifica um produto
em função de um mix de produto. Então, assim... Qual é a lógica disso? Qual que é a lógica disso? Vamos lá, eu vou utilizar um exemplo. Me desculpem, mas provavelmente lá da década de 2000, novamente. Mas as impressoras a jato de tinta. Tá, impressora jato de tinta. Se você lembrar um pouquinho lá na década de 2000, nós tínhamos o quê? HP, Lexmark, Brother. E a mais barata impressora, qual que era? HP. HP? Mas qual que era o cartucho mais caro? HP? Mas ninguém olhava. Não, o cartucho mais caro... desculpa, a mais barata, a impressora mais barata era HP. E o cartucho mais caro, HP. Então, você basicamente... HP provavelmente vendia com uma margem muito pequena, talvez até negativa. Prejuízo na impressora? Porque ela ganhava no cartucho. Hoje em dia, o pessoal faz recarga, tudo, então isso não se aplica. Mas hoje em dia, onde a gente vê isso? Nas maquininhas de café de cápsula. Você pode comparar, você vai encontrar as marcas mais baratas de cafeteira são as que têm as cápsulas mais caras. Então, é uma maneira que você sacrifica o produto para depois vender um serviço, o serviço do café, o serviço da cápsula, enfim, aquele produto que vai gerar receita recorrente. Então, a receita recorrente ela é muito importante para que você pague a sua estrutura e daí você ganha com outros produtos que têm margem superiores. Legal. Vou pegar 2 pontos aqui, que esse assunto também é bem interessante. Máquina de café. Vamos lá. A propósito, eu vou pegar um cafezinho. Pega um café, fica à vontade. Enquanto eu te faço a pergunta. Mas vamos pensar no café lá. Primeiro vamos pensar na questão de sacrificar o produto. A gente está jogando a nossa margem, trabalhando no negativo, financeiramente, com uma estratégia de marketing. Então, isso é um ponto interessante. A gente está unindo aqui nesse conteúdo a estratégia de marketing com uma estratégia financeira e comercial. E muitas vezes a gente também não enxerga isso nas maiorias das empresas. Marketing está lá separado, eu estou pensando lá com a minha agência sobre marketing, só que em nenhum momento financeiro vem para essa conversa. Isso é bem preocupante. E aí tu está perdendo, além da parte que tu vai falar negativa, a gente está perdendo oportunidade estratégica, porque o financeiro não é só pagar conta e receber do teu cliente, certo? Então esse é um ponto interessante. Unir as áreas da tua empresa, mesmo que você faça elas, né? Ou que você tenha uma pessoa responsável pelo teu financeiro, ele tem que ir para a conversa de marketing, para a conversa de comercial. Ele que vai te dar os recursos e dizer até onde a empresa pode ir, então não é. A gente costuma falar que controladoria a gente não faz sentado numa cadeira. A gente faz conhecendo todas as operações. Porque a gente não vai resolver o problema de uma empresa procurando as altas contas. A gente vai procurar as pequenas contas, porque elas ficam escondidas. Uhum. Se você chega numa empresa que fatura, por exemplo, R$100 mil, você vê um boleto de R$10 mil, todo mundo sabe o que é aquele boleto de R$10 mil. Todo mundo. Todo mundo. Agora, ninguém sabe aquela conta de R$300, de R$20, que somadas ultrapassam os R$40 mil. Então, é aí que a controladoria entra, conhecendo a operação e identificando, o que a gente pode fazer melhor aqui? Isso daqui realmente é necessário? E quando a gente entra no preço, conhecer a margem de contribuição, o que efetivamente sobra do preço de venda em relação ao gasto que eu tenho para produzir aquele produto e entregar aquele produto, para daí sim entrar com a equipe de marketing e dizer, cara, esse daqui eu tenho uma margem de contribuição alta, pode fazer uma promoção, alguma coisa chamariz para isso, que daí eu já tenho uma venda não casada, né, que nem é permitido, mas o estímulo à venda de um outro produto para conhecer um serviço. Então, quantas vezes você tem a oferta de degustação disso, ou degustação daquilo, ou venha na nossa clínica e faça um procedimento X gratuitamente, porque chega lá, você traz o cliente e você oferece outros serviços com margens bastante superiores e pronto, aquele investimento, né, vamos dizer assim, ele já se paga na conversão de 10%, 15% daqueles que foram lá só degustar. Então, legal. Mas se o marketing fizer isso sem o financeiro, você pode dar você pode dar um tiro no pé, né? Justamente porque você pode sacrificar justamente produtos que já não têm margem. Então, enfim, acabou. É que assim, a gente sem direcionamento, a gente acaba fazendo o que a gente acha, o que a gente lê, o que a gente assiste num vídeo, não é assim que funciona. Mesma coisa a gente pode pensar, vamos pegar algo bem comum hoje que é a academia. Uma coisa é você ir para academia e fazer o que tu viu em algum lugar, que é legal e tal, do teu jeito, né, totalmente errado, e a diferença é tu ter um profissional te orientando, né, ali tu pode se machucar inclusive, né? Então, outra coisa é tu ter um profissional te direcionando com alimentação, com treino e tal, e aí tu vai conseguir chegar no resultado que tu deseja, mas é com orientação, em muito menos tempo, com menos investimento,
com menos risco de lesão. Então, a gente trazer profissionais especialistas é importante nesse sentido. Nessa parte vamos usar o exemplo de academia, né? Como a gente pode colaborar também para os ouvintes aí que estão acompanhando que tem academia. Quando a gente fala em precificação, de maneira geral, a gente sempre tem 3 balizadores, né? O custo, então você precisa saber o custo daquele teu serviço, daquele teu produto, porque esse vai ser o teu balizador de base, né? Então, o teu menor preço deve ser o custo do teu produto. Diego, mas daí quando tu fala custo, a galera já treme. Falou, ferrou, cara, como é que eu vou fazer o custo da minha empresa? Não tenho ideia. Eu tenho que identificar aquele serviço ou aquele produto, identificar todas as etapas de construção ou de prestação daquele serviço. Mas aí não vai dar, cara. Não vamos conseguir. Perfeito. Outro balizador... Como é que nós vamos chegar no custo? É assim, basicamente a gente tem que ter tudo anotado. Tudo anotado. Não tem como. Na verdade, qualquer um que abra uma empresa, ele tem que ter ciência que o controle é mais importante do que a venda. Tá. Por que eu digo isso? Porque se você vender errado, você só está aumentando o seu prejuízo. Os vendedores vão tudo te matar agora. Não tem problema. Não, a empresa ela precisa de receita. E quem traz essa receita é a equipe de vendas, a equipe comercial, a equipe de marketing. Perfeito. Concordo plenamente. Mas não adianta você vender errado. Você investiu, por exemplo, R$80 mil, R$50 mil para abrir uma empresa. Se você vender errado, você vai sair devendo 100, R$200 mil. Porque você está vendendo. Dependendo de quanto tempo. Dependendo de quanto for. Exatamente. Então, mais importante do que vender é conhecer o custo do produto e qual o preço que você deve praticar. Não adianta você investir na tua equipe de venda e não investir em controle, porque você pode estar só cavando o próprio poço. A própria cova. É isso aí. Então, você tem que parar, pensar, antes de querer sair e vender, quanto que me custa isso? Para depois, porque é muito comum, até complementando, a gente vai pensar em custo, a gente tem que pensar em concorrente também, mas é muito comum a gente não ter ideia do custo e já ir pelo concorrente. Mas tu conhece o custo do concorrente? Tipo, eu olhei aqui o site do meu concorrente, tá tanto. Cara, eu vou baixar aqui... Vou baixar 20% para entrar no mercado. E aí eu vou vender. Mas qual que é o teu custo? E daí? E tu vende, e daí tu não consegue entregar. Ou tu entrega para os primeiros, mas depois tu não consegue entregar para os quem chegou depois. Então, essa é a preocupação. A gente deve olhar o custo para ser a tua base, e daí você olha a concorrência porque você precisa estar, de certa forma, adequado ao teu mercado. E como que você foge dessas duas variáveis? Bem, pela percepção de valor do teu cliente. Então, você citou a academia ali. Se eu tenho um personal dedicado, um personal lá que vai acompanhando os clientes de fato, não fica apenas olhando de maneira geral, o teu cliente vai perceber essa diferença, ele vai ver que está tendo resultado e ele está disposto a pagar mais por isso. Então, sempre quando você entrega um adicional, um diferencial, mais importante do que você entregar é fazer teu cliente perceber. Porque ele só paga pelo aquilo que ele percebe. Então, se você quer ter um valor superior à da concorrência, você tem que fazer com que o teu cliente identifique esse diferencial. Não basta você ter. Ele tem que perceber para que ele pague por isso. Olha só, Diego. Quando provavelmente a pessoa que está assistindo a gente, ouvindo a gente, começou, jamais pensou que a gente estaria falando talvez de estratégia de marketing comercial dentro de um assunto financeiro. Mas tudo está relacionado. Toda a área, ela respinga no financeiro, né? Então, o resultado de todas as ações da empresa é o financeiro. Ninguém abre uma empresa com... Quer dizer... A maioria, existe, vamos lá. Uma empresa, a gente está falando de empresa. Uma empresa, mesmo agora falou assim, eu pensei, mas tem as empresas com fins sociais, mas mesmo elas precisam, a gente não pode falar lucro, né? A gente tem que falar superavitárias. Elas precisam ser superavitárias para continuar desenvolvendo seu projeto social. Então, elas precisam ter resultado também. Sim. A única diferença da empresa com fins lucrativos para uma empresa sem fins lucrativos é a questão de distribuição desses lucros. Exato. Então, uma sem fins lucrativos, o que ela pode fazer? Ela pode reinvestir no próprio negócio, enquanto que uma com fins lucrativos, ela pode distribuir para os seus sócios, seus acionistas, enfim. Que legal. Legal, Diego. E aí eu tenho assim, quando tu falou da questão das máquinas de café, a gente pensou em 2 pontos. Um a gente já falou. Qual que é o segundo ponto que a gente pensou aqui que é muito importante? Receita recorrente. Vamos falar sobre isso. Porque receita recorrente é uma coisa muito importante. Vários empresários, empreendedores ainda não conseguem enxergar o quanto isso é valioso. Outros já enxergam há muito tempo, né? Normalmente quem enxerga há muito tempo é o pessoal de software, né? Então, se a gente pensar em Spotify, se a gente pensar em Netflix, todas essas empresas são pautadas em receita recorrente. Vamos falar um pouquinho das vantagens de uma receita recorrente para a galera? Vamos lá. Então,
Para nivelar, aí quem estudou um pouquinho de administração vai lembrar da matriz BCG dos produtos. Então, a receita recorrente, o que que é? É a vaca leiteira. É aquela que tem uma margem positiva, mas não muito grande, mas que ela vende um volume muito grande. E por que que eu quero ter essa vaca leiteira? Por que que eu quero ter essa receita recorrente na minha empresa? Porque ela me dá previsibilidade. Então, a partir do momento que eu tenho uma receita recorrente, que ela é superior aos meus custos fixos, eu já tenho uma tranquilidade para desenvolver novos produtos, procurar aquele produto estrela, falando novamente da matriz BCG. Eu tenho novamente aquele produto estrela que ele não vende tanto, mas me deixa uma margem muito alta. Então vamos pensar assim, pô, a gente falou de Spotify, Netflix, enfim. Qual que é a diferença? O Spotify, o cara cobra mais caro, justamente para tirar toda a propaganda, enfim. Então ele libera lá para assinar o produto, o serviço. O YouTube é a mesma maneira. Então você vai desenvolvendo produtos e vai vendendo publicidade, que te dá uma margem maior. Então você vai desenvolvendo outros produtos, outros serviços que de fato te dêem margem significativa. E lembrando que quando você não paga por alguma coisa, mais uma vez, lembrando do Spotify, YouTube, alguma coisa, é que daí você está sendo o produto. Se você é o produto, é ótimo, essa é maravilhosa. Se você não está pagando, é que você é o produto. O produto então, é você que está sendo vendido. Exatamente. De que forma? Pela publicidade que você gera dentro daquele mecanismo, daquele serviço. Então é muito interessante que uma empresa procure receita recorrente, justamente para ter uma previsibilidade e tentar fazer com que essa receita recorrente seja superior aos seus custos fixos. E daí ela pode, como as grandes empresas fazem, dedicar uma equipe, dedicar um tempo da sua empresa para produção de novos produtos, produção de novos serviços, que esses sim deixarão uma margem significativa. Então, é mais ou menos quando a gente era CLT, né? Das 8 às 18, a gente trabalha para pagar as contas. Das 18 às 24, a 1 da manhã, a gente trabalha para gerar patrimônio, para gerar riqueza. Então, é mais ou menos isso dentro da empresa. Então, dentro da receita recorrente, você trabalha para pagar as contas fixas da empresa. Fora da receita recorrente é onde você vai trabalhar para desenvolver um novo produto, para gerar riqueza para essa empresa, para ela se desenvolver. Ótimo. Se a gente pensar uma empresa que não tem essa receita recorrente, o que isso quer dizer? Chega no dia 31, virou para o dia 1º, você está com um montante de conta para pagar do dia 1º até o próximo dia 30 desse tamanho, e a tua receita é isso aqui, porque tu não tem nada vendido. Então tu começa do dia 1º, trabalhando, o mês inteiro para conseguir cobrir aquilo, e aí lá no final pagou aquilo, sobrar um pouco talvez, ou menos. Ou o mês acaba antes. Ou não dá tempo de você faturar o suficiente para pagar aquelas dívidas, que é o nosso capital de giro, que é o dinheiro que tu tem que ter para cobrir aqueles recursos. Quando a gente tem uma receita recorrente, a gente chega no dia 1º com uma receita garantida. E quando a gente consegue chegar no valor de cobrir as minhas despesas, meus custos que eu vou ter no mês, aí é o mundo ideal. Que dali para frente, aí a gente tem margem de investimento, de pensar num produto diferente, igual você falou, de repente ter a possibilidade de trabalhar no prejuízo de um produto /serviço para faturar muito mais em algo que vai vir depois. Então aí o jogo começa a ficar mais legal. Exatamente. É aquela história que você sai do discurso, eu trabalho, não ganho dinheiro, para de fato começar a ganhar dinheiro. Aí é trabalhar com inteligência. Diferente de trabalhar pesado, trabalhar duro, trabalhar de forma inteligente. Exatamente. Então a partir do momento que a gente define metas, define estratégias e separa um pedaço da semana, um pedaço do dia para se dedicar em pensar soluções diferentes, é que a gente alcança resultados diferentes. Senão você é só mais um funcionário dentro da tua própria empresa. Funcionário dentro da empresa. Tu abre uma empresa para ter um trabalho, para ter um emprego fixo. Certo. Loucura, né? Diego, show de bola. Vamos pensar agora, sair aqui do mundo ideal, né? O mundo que a gente quer alcançar, que o empreendedor precisa alcançar para de fato, né, chegar onde ele quer. Vamos pensar em alguém que está com uma empresa que está com algumas dificuldades financeiras. Qual é o momento que eu pego um empréstimo? Qual é o momento certo para se pegar um empréstimo? Vamos lá. Uma empresa em dificuldade, né? Lembrando que o momento certo para pegar um empréstimo seria para investimento. O momento certo é esse. Isso. Mas pulando o momento ideal, né? Uma empresa que está em dificuldades. Primeiro passo, ela tem que sentar na frente de um caderno, na frente de uma planilha, de um software e identificar
minha empresa é lucrativa? O resultado operacional dela é positivo? Sim ou não? Se for não, nem pega empréstimo já, porque só vai aumentar teu problema. Você primeiro tem que identificar por que você não está gerando riqueza, gerando lucratividade. Por que isso? Porque senão vai virar uma bola de neve, você vai aumentar seu endividamento, você não vai conseguir honrar essa dívida e daqui a pouco sua empresa é executada. Então pensa, identifica. Eu já ouvi várias vezes, é ruim falar isso, nenhum empresário gosta de demitir ninguém, mas muitas vezes a gente tem que olhar e verificar se a minha estrutura, até de pessoas, está adequada. Porque ocorreu bastante agora em 2019, 2020, em função da pandemia, que a gente teve que fechar alguns turnos de clientes, mas a justificativa é o seguinte: eu prefiro demitir 10 do que depois não conseguir pagar 40. E muitas vezes a gente ouve do empresário que, Diego, eu não tenho dinheiro nem para pagar o cliente. O funcionário. A rescisão do funcionário. Claro. Então, assim, primeiro, já estaria errado porque ele deveria ter essa provisão, essa reserva. Ponto. Essa reserva mensal. Fato. Então, já tem aquele compromisso para pagar. Então, tem que fazer a provisão e deixar aquele compromisso. Mas a gente sabe que isso não é a realidade da maior parte das empresas, maior mesmo. Só que você não pode aumentar o teu prejuízo. Então, demita, faça um acordo, pague conforme pode e resolva. Mas não aumenta mais o problema, porque daqui a pouco não vai ser 1 ou 2 funcionários, vai ser a empresa inteira, vai ser a tua família também, porque isso afeta até o lado pessoal. A gente já atendeu clientes que entraram em depressão, casamentos dissolvidos, enfim, justamente porque não pararam e pensaram no negócio. Então, questão de pegar empréstimo, primeiro tem que resolver a parte operacional da empresa. Minha empresa tem que ser lucrativa. Qual que é a demanda que o mercado está me absorvendo? Então, quanto que eu consigo faturar, de fato? Eu preciso adequar os meus gastos. Se eu não consigo aumentar minhas vendas, eu preciso adequar os meus gastos a esse nível de venda. E não são só as pequenas e médias empresas que fazem isso. A gente vê empresas gigantes fazendo o processo que se chama downsize, né? De diminuição, venda de ativos, vender equipamentos, diminuir a sua estrutura, justamente porque a demanda pelos serviços dela já não é aquele mesmo que ela conseguia, ela perdeu espaço no mercado. Então ela tem que enxugar para voltar a ser lucrativa. E a partir do momento que tu tem um quadro lucrativo, daí que você vai pegar o empréstimo. Mas como que você vai pegar esse empréstimo? Você vai ter que fazer aí uma projeção de fluxo de caixa para identificar qual o valor de parcela que cabe dentro do teu movimento mensal e que ainda seja o suficiente para passar por aquele período turbulento. Exatamente. Porque senão é um tiro no escuro. Exatamente. Então, um trabalho que a gente faz, normalmente quando entra nas empresas, elas têm muito contratos dispersos com taxas maiores, taxas menores, prazos diferentes. O que a gente faz é justamente uma reestruturação desse endividamento, né? Então a gente identifica qual que é a capacidade de pagamento da empresa de fato, né? Não uma continha de padeiro, com todo respeito aos padeiros, né? Mas é um ditado popular. É um ditado popular, né? Não uma continha no papel. Não, a gente verifica qual o fluxo de caixa que essa empresa gera. Agora a gente vai ter que adequar esse endividamento. Então a gente chama os bancos, as cooperativas de crédito, olha, eu preciso adequar esse meu financiamento para eu poder honrar o meu compromisso. Então a gente faz o alongamento dessa dívida, a gente tenta adequar a taxa, quando a gente consegue reduzir taxa, melhor ainda, mas muitas vezes não, às vezes a gente até aumenta a taxa de juros e não há problema nisso. Por quê? Quando você tem, por exemplo, um contrato, vamos chutar aí 2% ao mês, mas quando você atrasa, você tem uma multa de 10%. Então, mais vale você fazer um alongamento dessa dívida com um endividamento, com uma parcela que caiba no teu orçamento, porque você não está trocando 2 por 3, por exemplo. Você está trocando 10 por 3, porque você estava sempre atrasando. Trocando 2,5 por 3. 12,5 por 3. 12,5 por 3. Então, essa é a conta que a gente faz. E só que a gente não, né, Diego? Você faz, né? Porque normalmente, empreendedores, a gente está no dia a dia ali do negócio e muitas vezes não consegue nem interpretar o contrato de fato. Por exemplo, poxa, vou ter uma multa de 10%, eu estou atrasando, não está cabendo dentro do meu mês a mês e aí eu estou gastando aí 12,5 ao mês e não 2,5. Exatamente. Uma outra coisa que tu falou, a gente não consegue identificar isso, muitas vezes... Sou porta-voz que está ouvindo a gente aqui, tá? Muitas vezes, é curioso isso, a gente entra numa empresa e eles dizem, não, eu não quero fazer dívida, eu não quero
não quero aumentar meu endividamento. Não, por favor. Daí a gente olha, o cara tá pegando o cheque especial todo mês. Todo mês, 15 mil, 20 mil que o cara paga de cheque especial e ele acha que ele não pegou empréstimo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, é o contrário. Na verdade, tu já pegou dinheiro emprestado, só que tu pegou dinheiro emprestado da maneira mais cara ainda. Tá pegando o mais caro que tem. O mais caro que tem. Então, o cheque especial não é teu dinheiro. Toda vez que tu acessa o cheque especial, você já tá pegando empréstimo. E empréstimo caro pra dedéu. Então, o ideal é, quanto que eu pego de cheque especial? Depois que eu verificar que a minha empresa, de fato, é lucrativa. Eu sempre tenho isso em mente. Primeira etapa. Quanto que eu estou usando de cheque especial? Essa entrada no meu cheque especial é justamente a minha falta do capital de giro. Essa diferença entre capital de giro e a necessidade de capital de giro, ela se reflete sempre no cheque especial ou quando você capta outros contratos, né, e coloca esse dinheiro dentro. Então você tira esse cheque especial, que é um caro, e coloca de fato um endividamento lá de capital de giro, só que lembrando sempre com data determinada para terminar e não ficar recontratando, a menos que você esteja crescendo nessa velocidade mesmo, que daí é justo, desde que a taxa seja inferior à tua taxa de retorno, então tá tranquilo. Mas você tem que fazer essa distinção, que cheque especial não é teu. Esse cheque especial é um empréstimo que tu está fazendo. Então, nada mais certo, nada mais correto do que trocar um empréstimo ruim para um empréstimo adequado. Então, qual o primeiro momento para pegar o empréstimo? Depois que você viu que a sua empresa já é lucrativa, você só precisa adequar ao teu fluxo de caixa o empréstimo. Então, você aproveita não para pegar mais o empréstimo, e sim fazer toda a reestruturação do teu endividamento, chamar teu gerente de banco. Relacionamento é fundamental. Para quem está nos ouvindo, se você não sabe o nome do seu gerente, você já está num caminho errado, vamos dizer assim. Você tem que procurar trazer ele para dentro da tua empresa e discutir projetos com ele. Gerente, o banco, claro, ele quer lucro, mas o gerente está lá para te ajudar também. E sempre, obviamente, discuta também com outras pessoas para verificar se isso é adequado. Não compre em título de capitalização, por favor. Boa, essa é ótima. Lições do dia, então. Vamos lá. Cheque especial não é teu dinheiro, não é dinheiro da empresa. Antecipação de cartão de crédito não é teu dinheiro, não nesse momento, né? Quando ele chegar o momento de ele entrar na conta da tua empresa, ele vai entrar, né? Antecipação de boleto não é teu dinheiro. Então, são 3 fontes de recursos que normalmente a gente acaba confundindo. Obviamente que cheque especial é a mais cara e mais que a gente tem que saber utilizar com inteligência, senão... O cheque especial, para ter uma ideia, tem cheque especial em 10% ao mês, por exemplo, e a média de lucratividade da indústria é de 5% a 8% ao mês. Então, tu pensa que o banco está ganhando mais juros com o teu negócio do que você mesmo poderia ganhar com a tua empresa. Quando a gente está falando de indústria que tem as margens mais... Sim, mas a indústria normalmente a margem, né, é uma margem mais apertada. E tudo a um clique de distância. E que a facilidade que acaba atrapalhando a gente nesse momento. E aí que entra a questão do relacionamento com o gerente. Então, se você conversa com o teu gerente, abre essa dificuldade para ele, com certeza ele tem produto melhor. Só que enquanto você está usando cheque especial, é interessante para o banco que você continue utilizando. O melhor cliente para o banco é aquele que consegue pagar o cheque especial. Sabe o que eu ouço bastante? Tu vai rir, provavelmente tu deve ouvir também. O cliente fala: pô, Luan, quando eu estava no cheque especial, quando eu estava precisando de dinheiro, ninguém me ligava. Agora que entrou um recurso lá na minha empresa, que tem dinheiro na minha conta de banco, não para de me ligar. Por que isso acontece? Porque, primeiro, quando você está no cheque especial, você está sendo um ótimo cliente para o banco. É um ótimo principalmente cliente. Quando você está pagando. Nem mexe. Então, se você está pagando, deixa quieto lá, nem vão ofertar nada. Agora, a partir do momento que você aciona ele, daí ele não vai se desviar da conversa, ele vai tentar te ajudar. Mas você tem que acionar, né? A proatividade tem que ser tua, né? Isso. E quando você está com dinheiro lá, ele vê uma oportunidade de ganho também. Então, é a questão do spread bancário. Eu não sou contra o spread bancário. O spread é justamente a diferença daquele... Eu tenho o agente poupador, que é aquele cara que tem recurso, e tenho o agente deficitário, aquele cara que está precisando de recurso. Você, poupador, empresta para o banco a 0,5% ao mês e esse banco empresta a 2%. Então, esse 1,5% é o spread do banco. Que é justamente para pagar a estrutura dele, pagar o lucro e também pagar o risco, né? Isso é importante. Então, quando você tem dinheiro lá, ele está querendo, poxa, eu posso pegar esse 0,5% dele e fazer mais 1,5%, ganhar 1,5% nessa conversa. Então, é por isso que ele procura. Até aquele dinheiro parado, eu posso ofertar um pouco para ele
e ainda assim ele vai ficar feliz e eu ganho ainda do outro lado. Legal, Diego. Vamos entrar aqui no assunto final, né? Para os nossos ouvintes, quem estava assistindo a gente, indicadores básicos que eu tenho que ter controlado aí na ponta da caneta, no meu Excel, no meu sistema, o que eu preciso olhar mensalmente, que é o mínimo para que eu possa ter uma empresa que seja próspera, né? Então, o que eu tenho que olhar mínimo? Vamos voltar aqui. Vamos falar especificamente para micro, pequenas e médias empresas. Isso. Assim, que é o nosso público. Então, a gente tem lá, eu acho que o faturamento é importante para... Faturamento, ele é um indicador importante justamente para verificar o crescimento, né? Então, você tem o que a gente chama de análise vertical, que é a comparação de um faturamento para o do mês subsequente, quanto que ele cresceu, para verificar o quanto que você está absorvendo da demanda do mercado. O mercado, ele é uma bolha, né? Você tem ali uma demanda X pelo teu serviço, na tua região. Se diminuir o teu faturamento, provavelmente está indo para o teu concorrente. Então, é bom acompanhar isso, que é o que a gente chama de market share, né? Qual a fatia do mercado que você está atendendo. Legal. Então, a demanda ela tem a sua variação, né? Tem a sua variação, mas você consegue identificar o teu comportamento. Pô, estou crescendo mais do que a minha área ou não? Então, crescendo mais do que a média de mercado ou crescendo mais do que o mercado está crescendo de fato? Exatamente. Daí você vai estar absorvendo, quer dizer que está aumentando a fatia que você está da tua participação. Então, faturamento, o empreendedor tem que olhar todo mês como é que está. Perfeito. Estou aumentando, estou abaixando, né? Como é que está o movimento de mercado. Beleza. Exatamente. O que mais? Ainda não é indicador, mas deixa de ser um indicador, o gastos fixos da empresa. Fixos. Perfeito. O que mais? A margem de contribuição, que é justamente a diferença entre o preço de venda e o custo da produção ou da entrega daquele serviço, os custos variáveis daquilo. Tá? Então, esse aqui engrossou o caldo, né, Diego? Ferrou. É um pouquinho mais complicado. Aí, quem quiser, procura diretrizes aí, que a diretriz tem gente boa para indicar. Tá bom. Beleza. Mas basicamente, a margem de contribuição, a gente pega o preço de venda, desconta os impostos, desconta as taxas de cartões, se você vende por cartão. Você tira, então, o custo daquela matéria-prima e o custo da mão de obra para fazer aquele produto especificamente, quanto tempo, né? Então, você vai fazer um custo por cima, assim, explicando, um custo por hora da mão de obra que você tem. Tá. E daí, o que sobrar é a tua margem de contribuição. Perfeito. Isso é importante saber, justamente porque é a margem de contribuição que vai te dizer o teu ponto de equilíbrio. Então, com gasto fixo e margem de contribuição, eu consigo identificar qual que é o valor mínimo de faturamento que eu tenho que ter para que eu não corra prejuízo. Aí tá interessante, eu sei que a gente está indo para o final, mas rapidamente... Tranquilo, não temos pressa. O ponto de equilíbrio, muitas vezes a gente pega e cria metas do nada, só com base histórica, mas a primeira meta que toda empresa deveria ter era atingir o ponto de equilíbrio. Primeira meta? A primeira. Eu só vou ser feliz a partir do ponto de equilíbrio. A partir do que eu zerar tudo aqui. Zerar tudo. Então, eu preciso conhecer isso. Muitas empresas, elas não têm isso tecnicamente. Elas percebem, quando eu vendo 200 mil, eu fico positivo. Quando eu vendo abaixo, não consigo pagar as contas. Então quer dizer que o 200 mil é teu ponto de equilíbrio. Perfeito. A gente consegue, por meio de 2 indicadores que a gente citou, identificar esse ponto de equilíbrio. Basta eu pegar meu gasto fixo e dividir ele pela minha margem de contribuição percentual. Então, quanto da minha venda que sobra para eu pagar meus gastos e despesas fixas. A partir daí, eu consigo identificar o meu ponto de equilíbrio, que é a minha primeira meta. Depois, algumas empresas que a gente já prestou serviço, a gente colocava, inclusive, a comissão dos vendedores somente a partir do momento que atingiu o ponto de equilíbrio. Legal. Enquanto a empresa não alcança o ponto de equilíbrio, o vendedor não ganha comissão. Só ganhava salário fixo. Até para não aumentar o meu prejuízo. Então, a partir do ponto de equilíbrio que a gente tinha os gatilhos para a comissão. Então, e assim todo mundo abraça a causa. Todo mundo procura reduzir custo fixo, Sim. Porque a partir do momento que eu reduzo o meu gasto fixo, o meu ponto de equilíbrio fica mais baixo também, então eles começam a ganhar a comissão mais cedo. Então, quando você explica para o pessoal como que é a base de cálculo para o ponto de equilíbrio, eles veem que eles podem ou aumentar as vendas ou reduzir custo. E daí eles vão ajudar nas duas maneiras, né? Lucratividade, o resultado operacional da empresa, então é sempre importante também. Então, vamos dizer aí, com 5 indicadores eu consigo encaminhar
a minha empresa. E claro, eu vou ter que sempre acompanhar o meu fluxo de caixa, né? Então, não como indicador, mas monitorar ele para ver se eu estou tendo uma empresa lucrativa, mas não está me sobrando dinheiro, pô, então eu tenho fluxo de caixa. Daí há um descasamento então entre teu contas a pagar e teu contas a receber. Ou aumentou teu faturamento e o que aconteceu? Aumentou a tua necessidade de capital de giro. Daí seria talvez um bom motivo, dependendo da situação, de pegar um empréstimo para capital de giro. Mas lembrando sempre que você tem que ter metas de sair desse capital de giro, né? Usar a tua lucratividade para reinvestimento, ok? Dentro da operação. Então, mais uma coisinha, né? A questão do Prolabore. Vamos falar Prolabore, gostei. Eu não tinha pensado nisso. Primeira vez que o convidado se auto-pergunta, vamos lá. Não, mas Não, Prolabore, gostei. Não tinha pensado nessa, vamos lá. Porque geralmente a gente confunde a empresa com um caixa eletrônico do sócio. Isso, infelizmente, é uma grande realidade. Eu estou pensando já, vou colocar um caixa eletrônico desenhado aqui quando eu for fazer um post. Exatamente. E isso é um problema. Então, qual que é o Prolabore? Qual que deveria ser a receita, o salário, né, do sócio? Bem, eu sempre digo que o salário do sócio deve ser aquele que ele pagaria para alguém executar o seu serviço. A sua função. A sua função. Tem que Sem estar ligado à sua superávit, atividade. né? Sem superávit. Sem superávit. Tu quer ganhar mais? Faça a tua empresa ser lucrativa. A minha hora não vale mais do que a hora de qualquer outro profissional que executar essa função. Qual o profissional que, para colocar alguém aqui exercendo o papel de diretor financeiro, executar diretor de operações, caixa, muito sócio da empresa é caixa, né? Então, para executar essa atividade, qual o salário que eu pagaria para essa pessoa? Esse tem que ser o Prolabore. Prolabore o que é? Remuneração, como o nome já diz, do trabalho. Remuneração do trabalho. Então, do trabalho é isso que você vai ganhar. Quer mais, meu querido? Produz para a tua empresa ser lucrativa e daí você distribui lucros. E distribuição de lucros não tem imposto de renda. Então, mais uma vantagem para você. Então, qual que é a ideia? Então, o Prolabore ele tem que ser adequado à atividade que aquele sócio exerce dentro da empresa. Daí a distribuição de lucro, pode ser trimestral, semestral, anual, que seria o melhor dos mundos. Mas daí você distribui de acordo com o que a tua empresa realmente gerou. Vai distribuir tudo? Claro que não. Deixa espaço para reinvestimento. Temos empresas como a Google, por exemplo, que até hoje não pagou um dividendo. Ela só reinvestiu. Os acionistas da Google, por exemplo, eles só têm dinheiro. Vamos lá, tem os prolabores dos diretores, tudo, a remuneração deles pelo trabalho, mas o lucro da Google, por exemplo, é todo reinvestido. Quem compra ações da Google só ganha dinheiro quando vende suas ações. Com a valorização da ação. Da ação. Ele não tem dividendos. Não tem dividendos. E, bem, a gente dispensa comentários do que a Google fez com esse reinvestimento. Sim. Então, se você quer ter mais lucro, então, quer ter um salário melhor, bem, vai receber o Prolabore e daí distribuir parte desse lucro e reinveste outra parte. Ah, tem uma conta exata? Não, cada momento da empresa, tem empresa que distribui 50 e reinveste 50, tem empresa que distribui 30 e reinveste 70 e assim você vai adequando conforme a realidade da empresa. Né? Provavelmente é muito difícil para várias pessoas aceitar isso, né, Diego? Porque a gente está falando de algo que a gente pode tirar agora momentâneo e algo a longo prazo. Só que tem empresa não é momentâneo. Tem empresa é um trabalho, é uma ação de longo prazo. Né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Né? Então a gente tem que pensar para frente, evoluir, porque senão você acaba se tornando, não sei se a palavra é essa, né? Mas você não é escravo, né? Mas acaba se tornando refém da sua própria empresa, que foi o que tu falou, né? Acabo me tornando um funcionário da minha própria empresa. E não é essa a ideia é prosperar. Só que a questão falta muitas vezes, a gente percebe esse discernimento, essa calma para pensar e não agir por impulso agora nesse primeiro momento, e sim esperar o momento certo para poder usufruir da sua empresa, né? De não tornar ela um caixa eletrônico teu pessoal, para você não se precipitar nas ações. Né? É fato que a gente percebe uma evolução nas empresas brasileiras nesse sentido muito tímida ainda, né? A gente percebe que tem muito mercado para as empresas pontuarem, principalmente quando a gente fala de micro e pequenas empresas que estão começando agora. Se a gente fala de empresas mais organizadas, maiores e tudo mais, beleza, né? Já tem um conselho, já tem uma estrutura empresarial maior. Mas talvez falte um pouco de a gente montar uma empresa pensando em chegar naquela estrutura, pensando em criar uma empresa para chegar nesse nível.
Ou então não. Ou então esteja muito claro que você está montando uma empresa para que você seja o principal executor dela e que vai ser assim e é desse jeito que você é feliz. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que daí, de novo, você é o profissional da sua empresa, ela tem um faturamento, você paga as suas despesas fixas, vão ser totalmente baixas, né, perante o seu faturamento. Paga isso para o sócio que é você se organiza na sua pessoa física com maneira de, né, pensar numa futura aposentadoria, na forma que você quer descansar, porque você não pode trabalhar 24/7 para sempre, né? E tá tudo certo, mas tem que ser uma escolha e tem que ser uma escolha consciente por qual caminho eu vou seguir. Legal. Diego, deixaria algum comentário, alguma mensagem para quem está ouvindo para a gente final? Só que realmente procure conhecer a sua empresa, deixe de ser um espectador e tenha o controle de fato do seu empreendimento. Não adianta vender e não conhecer o resultado da empresa. Muitas vezes a venda está até te prejudicando, como a gente citou durante todo o podcast, a questão da necessidade de capital de giro ou de precificação errada, né? O famoso preço do crescimento. O preço do crescimento. Então, você conheça a sua empresa, se dedique um tempo a implantar controle, seja, como eu falei, você não precisa sair com um RP, você pode começar com um software mais simples, uma planilha, ou na condição de até caderno, mas tenha a cultura do registro, que só quando você tiver essa cultura do registro você vai poder de fato gerenciar, senão até esse momento você está sendo apenas conduzido pelo mercado, se está dando certo para você, ótimo, mas provavelmente não vai ser assim para sempre. Então procure tomar as rédeas do teu negócio, procure ter o controle dele para que você anteveja algumas situações que podem estar ocorrendo ou que podem ocorrer e tenha tempo para mudar o percurso. Legal, Diego, obrigado. Gente, obrigado para quem acompanha a gente até agora. Acredito que esse podcast ele tem muitas mensagens que podem ajudar todos vocês. Inclusive aconselho que reassista alguns pontos. Talvez você tenha ficado em dúvida. Também a gente está disponível para responder qualquer dúvida relacionada a isso. Pode procurar a gente, né? Aqui tem todos os nossos canais. Sinta-se à vontade em chamar a gente para trocar uma ideia sobre esse assunto e a gente com certeza pode direcionar a sua empresa, ajudar a tirar as ideias do papel e direcionar a sua empresa. Até o próximo episódio do DireCast. Valeu!